Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no canal do Revisão de Concursos, comigo, professor Yuri Matos. Estou muito feliz de ter você aqui comigo mais uma vez e essa é a nossa primeira aula sobre o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, assunto esse que está presente aí no concurso 2024. Essa é a aula modelo Mapa Mental. Se você está acompanhando aqui os outros conteúdos do canal, você sabe que tem a aula Resolvendo Questões e que nós estamos, inclusive, já na terceira aula resolvendo questões de conhecimentos gerais. Então, dá uma olhada aqui no canal, já estão disponíveis gratuitamente para você aproveitar muito conteúdo. Já começamos na disciplina de conhecimentos gerais para as aulas resolvendo questões. E aqui vamos ter a nossa primeira aula. Eu dividi as aulas do Código de Conduta Ética por artigo. Essa aula inclui o artigo 1º e o artigo 2º, o primeiro porque acaba sendo curto, mas não menos importante, tá? Todo o conteúdo aqui da aula foi feito sobre esses dois artigos. O conteúdo aqui no canal é gratuito, tá? Os mapas mentais que eu vou utilizar aqui, você pode adquirir no Combo Correios 2024, que inclui mais de 460 mapas mentais dessa disciplina de português, matemática, conhecimentos gerais, informática, e também do Código de Conduta Ética. Alguns dos mapas que eu vou utilizar aqui estão presentes nesse pacote do Combo Correios. Perfeito? Então, se você quer conhecer um pouco mais desse material, o link está aqui na descrição do vídeo ou no QR Code. O conteúdo das videoaulas são totalmente gratuitos. Peço para você deixar o seu like, deixar a sua inscrição e ativar as notificações para acompanhar sempre quando eu subir os próximos conteúdos aqui da nossa maratona aula todo dia até a data da prova. Bom, o artigo 1º do Código de Conduta Ética começa deixando claro que o principal objetivo do Código é prevenir desvios éticos de conduta, tá? Prevenir desvios éticos de conduta, anota isso. Mas o que isso quer dizer? De forma bem simples, o código existe para garantir que todos os funcionários eles ajam de forma correta, sem cometer erros que possam comprometer a empresa ou os clientes, de forma simples. Tá? Então, existe para garantir que os funcionários vão agir de forma correta. E essa forma correta tem como objetivo não prejudicar as empresas e os clientes. Então, esse código busca evitar qualquer comportamento que vá contra o quê? Que vá contra a ética, Código de Conduta Ética. E nesses comportamentos estão incluídos fraudes, corrupção ou qualquer tipo de desvio de comportamento que não seja aceitável no ambiente de trabalho, tá? O código também fala sobre a concepção dos objetivos organizacionais, ou seja, que ele ajuda os Correios a garantir seus objetivos, certo? O que isso significa? Significa que o que tem a ver o código é ajudar os Correios a atingir esses tais objetivos. Basicamente, quer dizer que quando todos os funcionários seguem as regras do jogo e agem de forma ética, a empresa funciona de maneira mais eficiente e consegue cumprir suas metas. O código de ética é a regra do jogo. Esses objetivos podem ser desde garantir que todas as encomendas sejam entregues no prazo, esse é um objetivo, mas pode ser também até manter uma boa relação de trabalho, uma boa relação com o público, com os clientes ou com os fornecedores. O sucesso da empresa depende diretamente de como seus funcionários se comportam no dia a dia. E o código de conduta não poderia deixar de ser, serve para garantir que todos estejam alinhados com as metas da organização. Perfeito? Então vamos lá. Outro ponto importante do artigo 1º é a disseminação da identidade corporativa, um termo-chave muito importante, que vale a pena você destacar aí. Mas o que significa identidade corporativa, professor Yuri? Olha, essa identidade é a imagem da empresa, ou seja, como os Correios querem ser vistos, tanto pelos funcionários quanto pelo seu público. O Código de Conduta garante que todos os colaboradores que representam a empresa, façam isso, represente a empresa de forma correta, seguindo os princípios que refletem os valores dos Correios, do órgão. Tá? Isso inclui sempre agir com responsabilidade, honestidade e respeito em todas as suas atividades. Tá? O artigo 1º também, nossa, professor Yuri, mas eu vi aqui, é tão curtinho, fala tudo isso. Bom, isso que é importante aqui das aulas. Pegar os termos-chave para abrir um pouco mais e explorar o que
está inserido dentro desses termos, que é exatamente isso, esse conceito que pode ser perguntado a você nas questões. Tá? Então, o artigo 1º também fala da importância de agir de acordo com a legislação e com a ética. Então, não são só as regras do bom viver e dos bons costumes, não. Existe lei também por trás disso. Isso significa que os funcionários devem sempre tomar decisões e realizar suas atividades respeitando as leis e os princípios éticos. Por exemplo, o funcionário não pode tomar decisão que favoreça alguém de forma injusta ou que desrespeite as regras estabelecidas, seja no atendimento ao público ou na relação com os colegas de trabalho. Então, seguir a legislação e agir de forma ética são aí alguns dos requisitos básicos para poder garantir que o trabalho nos Correios seja realizado de forma correta. O artigo 1º também reforça que a ética deve estar presente em todas as relações dentro da empresa. Ética dentro de todas as relações na empresa. Isso inclui relações entre os próprios funcionários, quanto também implica nas relações dos funcionários com os clientes e também com os fornecedores. Por exemplo, no atendimento ao público, é importante que o funcionário trate todos de maneira igual, sem discriminação ou favoritismo. Da mesma forma, nas relações entre os colegas de trabalho, isso também se aplica, tá? Muita atenção. É importante que exista o respeito e a cooperação. O Código de Conduta ajuda a garantir que todas as interações sejam feitas de forma ética e justa. E para fechar, o artigo 1º menciona que existem sanções para quem descumprir as regras do artigo. Importante que no artigo 1º já diz isso. Ou seja, se algum funcionário agir de forma contrária ao que o Código estabelece, ele estará sujeito a consequências. O texto aqui ainda não especifica quais são essas sanções, mas deixa claro que desrespeitar os princípios éticos pode trazer muitos problemas. Essas sanções vão variar de acordo com a gravidade do comportamento e é importante que todos os funcionários, tá, tenham consciência disso para poder agir corretamente. Lembrando que agora a gente só está abordando os aspectos introdutórios do Código de Ética e Conduta, do que está na letra, exatamente como está no Código de Ética e Conduta dos Correios do 1º artigo. Então, resumo, o que diz o artigo 1º? Prevenção de desvios éticos. O Código foi criado para evitar que os funcionários cometam erros ou atos antiéticos, como fraudes ou comportamentos inadequados. Objetivos organizacionais. O Código ajuda os Correios a atingir suas metas de maneira ética, garantindo que todos os funcionários trabalham alinhados com os objetivos da empresa. Ele fala também sobre identidade corporativa, que tem a ver com a promoção da imagem da empresa, para garantir que todos os funcionários representem os valores dos Correios, que são responsabilidade, honestidade, esses são alguns dos valores. Legislação e ética. Os funcionários devem sempre agir de acordo com as leis e princípios éticos em todas as suas atividades e decisões. E fala das relações éticas. Todas as relações, tanto entre colegas de trabalho quanto entre os funcionários, quanto as relações entre funcionários e clientes, funcionários e fornecedores. Todas essas relações devem ser baseadas na ética e no respeito. E fala também das sanções. Quem descumprir a regra do jogo estará sujeito a sanções que variam conforme a gravidade do comportamento inadequado, claro que nós vamos abordar nas próximas aulas. Então, para fechar nesse primeiro artigo, é importante garantir, ele trata, da garantia de que todos os funcionários estejam agindo de maneira ética e responsável. Tem como objetivo buscar prevenir comportamento errado, alcançar os objetivos da empresa, disseminar a identidade corporativa e assegurar que todos estejam de acordo com a legislação e com os princípios éticos. Perfeito? Então agora vamos direto para o segundo artigo do Código de Ética e Conduta dos Correios. Vamos lá. Esse vai ser muito importante para poder você entender quais são as responsabilidades de cada pessoa envolvida com os Correios. Então, eu vou trazer o conteúdo aqui para você de forma direta e objetiva, então eu preciso que você fique atento, muita atenção, para não deixar passar nada. Vamos lá. O artigo 2º deixa claro que esse código é obrigatório para todos. Isso significa que ele deve ser seguido por uma grande variedade de pessoas, claro, ligadas aos Correios. Tá? Então, dá uma grande abrangência, uma grande amplitude.
Vamos analisar quem está inserido nesse jogo. Quem faz parte do jogo? Quem são os jogadores? Vamos lá. Membros dos conselhos de administração e fiscal, diretoria executiva e comitês estatutários, assessores especiais contratados, empregado dos Correios, servidores cedidos aos Correios ou pelos Correios a outras empresas, tanto servidores de outras empresas que estão nos Correios, quanto servidores dos Correios que estão em outras empresas. Isso se aplica também a estagiários, prestadores de serviços e agentes delegados. E pessoas envolvidas em contratos, programas sociais, parcerias e voluntariado. Em resumo, qualquer pessoa que esteja trabalhando, colaborando ou prestando serviços para os Correios deve seguir a regra do jogo, que é o Código de Conduta. Isso acaba garantindo que todos estejam alinhados às regras das normas da empresa. Tá? Quando alguém assumir uma função nos Correios, no ato de posse, quando vai ser assinado o contrato com a empresa, é exigido um compromisso formal de que essa pessoa siga todas as regras estabelecidas pelo Código de Conduta. Isso quer dizer que no momento em que você entra para os Correios, já é necessário demonstrar um compromisso sério, formal, com a ética e com a integridade. O artigo 2º também explica que editais de licitações e contratos feitos pelos Correios vão incluir uma cláusula específica para reforçar a obrigação de seguir o Código. Essa cláusula deve ser assumida por representantes legais e funcionários terceirizados das empresas que prestam serviços aos Correios. Na prática, isso significa que as empresas que fazem negócio com os Correios e seus funcionários terceirizados, esses também devem respeitar e seguir as mesmas regras de conduta, para poder buscar promover um ambiente de trabalho mais ético e padronizado. O Código de Conduta, ele não se limita apenas aos funcionários ou colaboradores diretos. Ele exige que todos os profissionais dos Correios, dentro de sua área de atuação, orientem prestadores de serviços, clientes, qualquer pessoa ou empresa envolvida com os Correios que também siga as regras do Código. Isso inclui até garantir que todas as relações comerciais e sociais com os Correios sejam baseadas em respeito a essas normas estabelecidas para criar um ambiente de confiança e integridade. O artigo 2º ainda destaca que os agentes dos Correios, além de seguir esse código, eles devem também observar as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil e do Código de Conduta da Alta Administração Federal, quando forem aplicados. Perfeito? Então, isso significa que, em situações específicas, as normas de outros códigos de conduta também devem ser levados em conta para poder garantir esse comportamento correto e alinhado com as regras do serviço público em geral. Para fechar mais esse artigo, o artigo 2º do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios estabelece quem deve seguir o código. Ele reforça a obrigatoriedade do compromisso formal com essas regras e obrigatoriedades e garante que todos os envolvidos nas atividades dos Correios, seja ele de forma direta ou de forma indireta, ele exige que respeitem os princípios éticos e as normas estabelecidas. Então, esse artigo também ele é fundamental para assegurar que a ética e a integridade sejam respeitados em todas as relações de envolvimento com os Correios, promovendo um ambiente de confiança e respeito. Então, o artigo 2º, enquanto o artigo 1º são os aspectos introdutórios, um review geral do que vai vir no Código, no artigo 2º ele dá a abrangência. Então, essa primeira aula foi com esses 2 mapas mentais, com essas anotações que eu coloquei para você acompanhar. E na próxima aula daremos continuidade aos próximos artigos, não esquece de acompanhar. Perfeito? Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Lembrando, os mapas mentais você já pode adquirir agora, o link está aqui na descrição do vídeo ou no QR Code lá na página. Tem todas as informações que você precisa, o modelo dos mapas, assuntos que são abordados, 100% do edital, tem questões comentadas lá. Então, se você tiver alguma dúvida, na descrição do vídeo ou no link da página tem um link de suporte no WhatsApp, que lá eles dão um suporte total a você 24 horas, tanto se você tiver alguma dúvida para adquirir o material, quanto depois, se você quiser alguma ajuda para acessar. É muito simples o acesso, mas a equipe também está lá para te ajudar, tá bom?
Então, te espero na próxima aula. Até lá!